Olá amigos, tudo bom com vocês? Eu sou a Oki e hoje nós vamos falar sobre a série Cobra Kai. Essa série que já tá praticamente no meu cronograma fixo aqui do canal. Então se você gosta de Cobra Kai, eu não sei o que você está perdendo de tempo aí, porque já tem que estar inscrito no canal e ativar todas as notificações pra eu atualizar vocês das notícias de Cobra Kai, das teorias, das análises e tudo de novidade desse universo. Você vai encontrar tudo isso aqui no canal, então não deixe de se inscrever, ativar as notificações e claro, me seguir lá no Instagram e no Twitter. Hoje eu vim trazer com vocês o que não é nenhuma análise e tá um pouquinho mais pra uma teoria, mas eu acho que na verdade tá no meio termo dos dois, porque ao mesmo tempo eu estou analisando coisas que foram reveladas em trailers e teasers e tudo mais, e falando pra vocês de uma coisa que eu acredito que aconteça com base no desenvolvimento, no storytelling, no gancho deixado no final da temporada e nas cenas liberadas. Então realmente são várias evidências que eu consegui reunir aqui pra sustentar o que eu vou falar pra vocês aqui hoje. Me segue lá no Instagram e no Twitter, que é onde a gente tá sempre conversando, e algumas coisas mais pontuais eu converso com vocês lá, muito legal. E vocês podem entrar em contato comigo, é uma rede social muito mais direta, porque você vai descobrir tudo sobre o Daniel e o Johnny finalmente se entendendo e se unindo. Como é que isso vai acontecer? No fim da segunda temporada, nós vimos que praticamente os dois dojos, tanto o Miyagi-Do quanto o Cobra Kai, acabaram. Isso porque o Cobra Kai acabou ficando pro Crazy e o Johnny acabou ficando de mãos atadas, sem ter mais alunos, sem ter mais onde dar suas aulas. Ele praticamente perdeu seu dojo. E o Miyagi-Do, depois de tudo que aconteceu com o Miguel, depois do Rob ter... vocês sabem, né? Toda essa história triste aí que eu acho que ninguém superou ainda. E também é um grande mistério, né? Inclusive, uma dica, se você ainda não assistiu o vídeo que eu falo sobre o que esperar da terceira temporada, a gente explora bastante esse negócio sobre o Miguel voltar a andar, voltar a lutar e tudo mais. É bem legal e é uma reflexão que você precisa ter pra entender melhor a próxima temporada. Mas enfim, o Miyagi-Do também acabou. Naquela cena toda emocionante do Daniel olhando pra foto do Miyagi e falando sobre como ele falhou e tudo mais, né? Foi uma cena bastante emocionante e tem o sentido porque de fato os dois acabaram envenenando os próprios ensinamentos que eles deveriam passar, que sempre foi pra ser uma coisa de se autoajudar e melhorar. Acabou que eles envenenaram tudo com a relação tóxica que eles têm um com o outro. E bom, né, claro que o Daniel vai sempre ficar tentando culpar o Lawrence por tudo que acontece, o Lawrence vai tentar sempre ficar culpando o Daniel, o LaRusso, e nessa aí eles nunca saem do lugar, né, eles ficam presos dentro desse negócio de um culpa o outro, e esses dois nunca conseguem se desenvolver e sair dessa bolha que eles criaram pra si mesmo, de que um é o grande vilão e que o método deles é o certo e que as coisas precisam melhorar. Pelo menos essa aí é a bolha do Daniel, né? E cada um deles também tem isso, eles vê um ao outro como vilão. Essa rivalidade, eu posso dizer com certeza que foi o grande causador de tudo que aconteceu na última temporada, daquela luta final, porque essa rivalidade que eles criaram entre os dois dojos foi de fato que culminou nessa escuridão que acabou recaindo entre todos os jovens. Mas esse ponto deles terem falhado com os jovens acabou criando também um ponto em comum entre esses dois personagens. Até então eles sempre tiveram vivências e experiências muito diferentes e cada um sempre esteve de um lado da moeda, então tipo, era sempre uma coisa muito oposta. Um era para ser o bonzinho, outro era para ser o vilão, mas eles nunca estiveram no mesmo lado da moeda com alguma coisa em comum que eles precisam enfrentar, ou com alguma coisa que os dois têm a mesma vivência e que um poderia realmente ser muito útil para o outro, como é o caso que está acontecendo agora. Tanto o Johnny quanto o Daniel falharam com seus jovens, com seus pupilos e tudo mais, e eles se culpam amplamente por causa disso, né? O Daniel, a gente viu como ele se culpa. O Johnny, ele não vai chegar e falar, putz, eu falei demais. Ele vai simplesmente começar a tentar se auto-sabotar a sua vida. É uma coisa que a gente já viu ele fazendo e foi o ponto em que nós encontramos o personagem no começo da série, até ele começar a se reerguer junto ao Cobra Kai. A trama já tem construído aí desde o finalzinho da segunda temporada, quando nós vimos que o Crazy acabou tomando o dojo do Johnny pra ele, e isso não é à toa, tá, gente?
porque eles estão construindo sim o Chris como uma espécie de antagonista. E por que é tão importante que eles criem esse antagonista? Criando um antagonista em comum, tanto pro Johnny quanto pro LaRusso, eles finalmente têm essa relação, essa proximidade, mais ainda, essa relação deles sentirem que eles falharam com os jovens, com os seus filhos, e tudo isso aí vai acabar fazendo com que eles tenham essa coisa em comum para criar essa conexão. Claro que antes deles finalmente poderem enfrentar o Chris, eles vão ter que passar por essa junção das experiências e tudo, mas não vai ser fácil. A gente vai ter um período aí que vai demorar essa temporada inteira, então espero que essa temporada vai ser um pouco mais entre a relação dos dois, tentando chegar ali a um acordo. E como a gente viu no teaser da terceira temporada, o Johnny vai entrar em um caminho um pouco mais obscuro, ele vai acabar fazendo algumas coisas que ele não deveria, né, e se envolver aí com bebida, em brigas e tudo mais, acaba indo até mesmo à prisão, como a gente viu no teaser. Isso é realmente como ele está lidando com esse processo de decepção com ele mesmo e tudo que aconteceu. Ele está lidando da forma que ele conhece, né, que é essa forma um pouco autodestrutiva. E de certa forma, quem pode ajudar ele a sair desse caminho e dar uma esperança, uma luz no fim do túnel, é o próprio Daniel, por mais incrível que pareça. Eles finalmente vão lidar com essa rivalidade, transcender, acabar com esse sentimento que é tão destrutivo na vida deles e é destrutivo também para os seus filhos, para depois poderem se unir contra o grande antagonista, que vai acabar sendo, claro, o Chris. Nós também não podemos esquecer que essa temporada vai contar com a presença da Ali Mills. A Ali Mills, não sei se vocês assistiram os filmes clássicos ou se vocês se lembram, mas ela era a menininha lá, o interesse romântico dos dois e que causou também a grande intriga entre o Johnny e o Daniel lá no comecinho das coisas. E eu acho bastante importante porque trazendo a Ali Mills, a gente também vai acabar conhecendo um outro ponto de vista dessa história inteira. Até então a gente tem o ponto de vista do Daniel, que são os filmes lá do Karate Kid. Agora nós tivemos o ponto de vista do Johnny, que foi as duas primeiras temporadas de Cobra Kai. E com uma terceira temporada trazendo a Ali Mills, nós talvez tenhamos o terceiro ponto de vista da terceira pessoa que estava envolvida em tudo isso, que é a Ali. Eu sinceramente estou bastante curioso para ver como é que ela vai afetar e talvez ela ajude bastante até os dois a se entenderem melhor, até porque eu acho que de todo mundo que tava ali, ela era mais que ficava olhando os dois se brigando pra lá e pra cá e falava, meu Deus do céu, esses dois aí não tem o que fazer. E por fim, eu quero comentar com vocês sobre, depois de todo esse processo que eles passarem, de se entenderem e tudo mais, eles poderiam finalmente criar uma coisa que seria muito incrível, que seria um dojo com os dois personagens, ou seja, um Miyagi Cobra Kai, alguma coisa assim. Não vou pensar no nome agora, eu acho que eles vão ser um pouquinho mais criativos quando eles forem fazer isso, mas seria basicamente um dojo em que os dois são sensei e que a gente sente meio que uma mistura dos dois, quase como se fosse uma coisa meio yin e yang, sabe, o equilíbrio, né, tendo o Cobra Kai, o estilo explosivo do ataque, e o Miyagi-Do, esse negócio da defesa. A gente teria o equilíbrio perfeito das duas artes marciais, que resultaria aí quase que no dojo perfeito, né, todo equilibrado e tudo mais, algo que pra mim faria muito sentido dentro da série. Essa busca pelo equilíbrio é uma coisa que pra mim sempre foi a proposta da série Cobra Kai. Nunca foi sobre mostrar que o Daniel era na verdade vilão, nada disso aí que foi a primeira impressão que a gente teve. A proposta da série pra mim sempre foi criar esse equilíbrio. Eu não sei se vai acontecer isso na terceira temporada, porque eu acho que não vai dar tempo, mas lá pra quarta temporada, ou talvez bem no finalzinho da terceira, que esse dojo aí comece a tomar forma e vai ser literalmente essa coisa de yin yang, equilíbrio, o ataque do Cobra Kai, a defesa do Miyagi-Do e os dois se entendendo também, né? Seria bastante legal e eu acho que eventualmente eles teriam até mesmo que enfrentar o Cobra Kai comum, né? Que é o Cobra Kai do Chris, e seria ali meio que a batalha ultimata entre esses dois dojos que tem que acontecer, até porque vamos ser bem sinceros que uma grande parte que faz com que Cobra Kai seja tão legal são essas diversas brigas, esses confrontos muito doidos que tem dentro da série e que pessoalmente eu gosto pra valer. Com certeza vai ajudar muito a ficar muito interessante Cobra Kai. Eu tô muito curioso pra que eles comecem a explorar isso. E eu realmente acredito que essa teoria dos dois se juntarem em um dojo só faz muito sentido. Comenta pra mim se você acha que faz sentido essa teoria, eu quero muito saber. E o que vocês esperam dessa terceira temporada também. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar todas as notificações para saber sempre que tem um vídeo novo sobre Cobra Kai. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.